كلا بين شبك مكابلا شبك مكابلا. Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Mishpatim, seguindo logo após os 10 mandamentos, trata principalmente das leis civis. A justa posição do ritual com o mundano fornece a percepção esclarecedora do judaísmo. Vista pela perspectiva da Torá, não há distinção entre as atividades cerimoniais e mundanas da vida. Ambas devem estar permeadas de santidade e ambas devem ser cumpridas por completo e com diligência. Incluídas entre as leis civis disputadas na porção da Torá, estão as leis relativas ao servo judeu e à sua liberdade. Penalidades por causa de ferimento, corporais e em outra pessoa, e também por danificar uma propriedade. Leis relativas e vigilantes a tomadores de empréstimo. A mitzvah de mostrar sensibilidade ao pobre e de oferecer-lhe empréstimos sem juros. E leis relativas à concessão honesta de justiça. Após mencionar as mitzvot de Shabat e Shemitah, a porção continua com uma breve exposição das 3 festas de peregrinação, Pesach, Sukkot, Shavuot, e a renovada promessa de Deus de levar o povo judeu à terra de Israel. A Torá, então, retorna à revelação no Monte de Sinai. O povo judeu declara o seu compromisso de fazer tudo aquilo que o Criador ordenar. E a porção conclui com Moshe subindo a montanha, onde permanecerá por 40 dias e 40 noites para receber o restante da Torá. Torá o mitzvot, Okim o mishpatim. Então continua, né? Agora, seguida dos 10 mandamentos, a entrega de leis civis, né, que está relacionada do homem com o homem, e do homem com o Eterno. E do homem com o Eterno. Então, as leis que regulamentam o comportamento social, as leis de empréstimos, vamos falar, leis trabalhistas, né? Leis trabalhistas, sim. Da forma como o escravo custava a um hebreu, era mais caro do que contratar um funcionário. Exatamente. Você vê o quanto o Eterno não gosta da escravidão. Ele nunca gostou, ele nunca aceitou a escravidão. Naquela época, era o costume, era a lei. A escravidão era uma coisa existente, era legislativamente correta. Hoje não, mas na época era. E o Eterno nunca gostou, nunca aceitou disso, tanto que fazia o escravo ser melhor tratado muitas vezes do que até um próprio empregado, um funcionário pago. Não é? Então ele demonstra assim que ele nunca gostou da escravidão e nós devemos seguir o exemplo dele, nós temos que nos santificar seguindo o exemplo dele, ou seja, não produzindo escravidão, não explorando as outras pessoas, não fazendo mal, não tirando recursos das outras pessoas. As pessoas que trabalham para nós temos que pagar essas pessoas para que elas vivam dignamente e não escravizarmos para que elas dependam de um prato de comida ou de uma roupa, de alguma coisa assim. Devemos fazer o máximo para tornar as pessoas livres, ou seja, tornar as pessoas independentes. Livres de quê? Livres de alguém mandar, faz isso porque se não fizer eu não te dou comida. Não, ela tem que ser independente. Eu vou fazer isso porque eu tenho condição, porque eu trabalhei, eu tenho meu dinheiro e eu vou fazer. Todos nós morreremos, ou seja, ficou caro e muito caro para o Egito todo o período em que ele se serviu da mão de obra dos hebreus. Né? E a lei do retorno, pessoal, ou de uma forma, ou você paga os direitos, né? Ou isso vai ser tirado também de você de uma outra forma. Exato. É um ponto muito interessante isso que você falou, a lei do retorno. Na realidade, quando o povo
o povo sagrado, parou de fazer o faremos, né? Faremos e ouviremos. Ou seja, quando ele parou de fazer o faremos, o que lhe aconteceu? Parou de libertar os escravos, ou seja, o Eterno determinou, olha, o escravo tem que ser liberto no 7º ano, no 6º ano, e daí para frente ele é livre. O povo parou de fazer isso, ele passou a ser escravizado. Ou seja, o Eterno, ele é muito claro, tanto nas suas propostas, quanto nos resultados das ações daquelas pessoas que não seguem as suas propostas. Então, nós temos que entender muito claramente que o que o Eterno quer é o bem de todos, não é o bem meu, não é o bem de Shemuel, é o bem de todos. Todo mundo tem que estar bem. É isso que o Eterno quer de toda a humanidade, de toda a sua criatura. Nós somos criaturas dele, ele nos ama e quer o nosso bem. Ele não ama mais um do que o outro, não, ele ama todos. Então, aquela pessoa que tem uma dificuldade, que tem um problema, aquela pessoa que, no caso na época, foi escravizada, essa pessoa tem que ter dignidade também. Foi escravizado porque não havia outra solução em sua vida, ou estava devendo dinheiro, ou tinha algum problema muito sério, que tinha que passar pela escravidão para poder restituir, fazer o pagamento das dívidas, lá o que fosse. Então, essas pessoas, mesmo tendo esse problema, mesmo tendo que se escravizarem, se permitirem a escravidão, essas pessoas também precisavam ser felizes, essas pessoas também precisavam ter dignidade. E é isso que Torá vem trazer a cada um de nós e a todos nós. Felicidade, alegria de viver, enfim, tudo aquilo que de bom o ser humano possa desfrutar em sua vida. É isso que o Eterno quer de nós. O Eterno não quer, eu sou rico, eu sou grandioso, eu sou formidável e todo mundo tem que me servir. Não, é o contrário. Se eu sou rico, se eu sou formidável, se eu sou bacana, eu tenho que servir aos outros. Aquela minha riqueza, se aquela minha riqueza não atender, não servir à humanidade, e não é chegar e dar, eu vou pegar minha riqueza e vou distribuir para todo mundo. Não, aí você vai ficar pobre, você não vai poder ajudar ninguém. Você vai ajudar algumas pessoas agora e depois. Não vai poder ajudar ninguém. Uma pessoa que gera emprego, né, Zé? É exatamente isso. Ela exatamente contribui, isso. Né, com soluções. Né? Exatamente ela isso. Está produzindo soluções para algum tipo do ramo da atividade. Exato. Das pessoas, né? Está promovendo vacina, a felicidade. Outro produz remédios, o outro produz o estudo da medicina. Exato, seja, o que for. Você cria um setor de produção e que contribui com toda uma sociedade. Isso. E as pessoas que estão aplicadas naquele trabalho estão recebendo a dignidade do teu salário. É exato. Está ali. Então, existe um giro, né, da economia em que a justiça social ela começa a ser consertada. E a justiça social não se faz através da esmola, se faz através do desenvolvimento. Dando dignidade. Dando dignidade. Dá trabalho, informação, educação para as pessoas. Outros detalhes interessantes, né, que além das leis da escravidão, né, de como isso passa a acontecer no comportamento da legislação judaica, nós temos também, Zaid, uma coisa muito interessante, que regra até mesmo brigas, né? Se uma pessoa brigar com a outra, o escravo era libertado por um dente. Por um dente quebrado, um olho furado. Outros motivos, os quais aquele escravo ele era liberado e devidamente indenizado. Indenizado, olha então, só. Quando os judeus perderam essa sensibilidade, eles foram escravizados para a Babilônia, né? Se tornaram servos da Babilônia, perderam sua dignidade. Agora, uma briga, Zaid, entre dois homens em que eles ferissem uma mulher, eles ferissem uma outra pessoa, em que eles provocassem até um aborto. A Torá também vem ao encontro. Né? Olha, e no momento em que vários países estão discutindo a legalização do aborto, a Torá está mostrando qual que é a sua verdadeira preocupação. Exato. E o que custava aquelas duas pessoas que provocassem um aborto por causa de uma briga, né, Zé? Exatamente. Então nós devemos rever esses valores. Alguém vai falar, mas são conservadores, óbvio. Seguimos as leis... Pró-Torá. Seguimos as leis que regulamentam,
Porque é o seguinte, a opressão, nós temos os mandamentos que ligam o homem com Deus e o homem com o homem. Né? A civilização pré-diluviana, ela foi destruída exatamente porque não tinha esse respeito, não respeitava os limites. Então, a narrativa diz, e por multiplicar o crime, a violência e a corrupção, né, Deus se arrependeu de ter feito ter feito o homem. Então, o que aconteceu? Aumentou a opressão, a injustiça, né, a perseguição, o homicídio, o roubo, o engano. Então, era o comportamento daquela sociedade que foi levado à destruição. Deus diz assim, que se o órfão clamar pedindo ajuda a ele, e de que se o peregrino pedir ajuda para ele, e de que se o levita clamar pedindo ajuda para ele, e de que se o faminto, o doente, todas essas classes desassistidas, elas precisam ser atendidas por você e por mim. Exato. Quando nós negligenciamos com insensibilidade isso, então esse clamor chega a Deus. Não foi o que Deus disse para Moisés? Falou, está chegando a mim o clamor, está se multiplicando o clamor dos hebreus no Egito. Ou seja, Deus ele vai intervir diretamente. Então não tem essa de que você não fez nada contra Deus. Se você não consegue agradar o teu próximo, como disse Léo, faça o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você. Então, leis trabalhistas, né, as divisas da cerca, quando você cria um prejuízo do outro lado da divisa do teu vizinho, tem que pagar. Quando você queima lá a cultura dele, a horta dele, quando o teu animal escapa e vai e cria danos, né, mata um outro animal, quando ele cai num poço que você não tampou, que você não sinalizou, ou seja, até leis de segurança trabalhista tem. Né? A proteção do teu sobrado ali, ó, que não tem uma proteção, uma pessoa pode cair numa altura de 3 metros e morrer. A pessoa tornar-se culpada de crime culposo, doloso, né? Ou do culposo. Então são situações previstas pela lei, previstas pela Torá. São leis civis que regulamentam o comportamento de toda uma sociedade, na educação, na saúde, na segurança, nas transações do dever de que temos. O Zait disse aqui, de conceder empréstimos às pessoas que precisam. Exato. E as regras do tomador de empréstimo, das condições que ele se comprometeu a pagar diante de um juiz. Né? Nós temos um ponto muito importante. Você lembrou um ponto fundamental. Quando o povo começou a não respeitar as regras da escravidão, ou seja, libertar o escravo, o povo se tornou escravo. Hoje, nós vemos aqui, muito claramente dito, essas leis do aborto. Muitos países estão liberando o aborto. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o seguinte, as pessoas estão se arvorando como sendo maiores, mais conhecedores do que o próprio Eterno, que nos deu a Torá. Foi o Eterno que nos deu a Torá. Então, quando as pessoas violam essa legislação, essas pessoas passam a ser as vítimas dessa violação. A pessoa cria uma lei. A partir de hoje, o aborto é permitido. A partir de hoje, você pode bater em alguém, ou qualquer loucura dessa ordem que vai acabar acontecendo. Então, essas pessoas, elas acabam sendo aquelas prejudicadas pelas suas próprias ações. Quando se mata um ser humano e essa morte não é justiçada, ou seja, a justiça não prevalece em cima dessa morte, essa morte que não foi, o assassino que não foi submetido à justiça, essa sociedade que permitiu que isso acontecesse vai ser vítima dessa própria ação perniciosa, sua ação perniciosa. Quantos assassinos dolosos existem por aí que estão livres porque a lei determinou que são pobres inocentes, mataram por ser inocentes e matam de novo. Aí presos, libertos, matam de novo. Então, é a sociedade que está pagando pela sua própria ação contra ela mesma. Por não entender Torá, por não aceitar Torá,
Porque o criminoso, ele tem que ser punido de forma justa por aquilo que cometeu. Vou dar um exemplo aqui, nessa nossa paraxá de hoje, tem um ponto muito interessante. A pessoa que rouba algum bem de outra pessoa, e essa pessoa, ela é pega, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que devolver aquele bem que roubou e pagar o valor equivalente ao bem. Ou seja, ela quis fazer um prejuízo de um determinado valor por ter roubado, então ela vai ter que sofrer o mesmo prejuízo. Não é só devolver aquilo que foi roubado, não. Aquele prejuízo que ela provocou, ela tem que sofrer o mesmo prejuízo. Na verdade, ela tinha que devolver de 3 ou 4 vezes a mais. Então, se ela roubou um cavalo, um animal, ela tinha que devolver, restituir e indenizar aquele valor. Era uma forma da pessoa aprender, o quanto custa ela perder. Então, por isso que muitos hebreus se tornavam escravos. Por quê? Alguns deles eram pegos numa fraude, num roubo, né? Você imaginou se os corruptos de Brasília tivessem que devolver o roubado e 3 vezes o que ele roubou? Exatamente, a pessoa ia pensar 2 vezes. E ainda tivesse que trabalhar para pagar uma dívida que ele cria, então ele se tornava escravo. Sabe? Então ele roubou 1 milhão, ele tinha que devolver 4 milhões. Não há como a sociedade, a humanidade ser feliz e viver bem em harmonia, em shalom, sem que esse tipo de ação seja feita. Porque a pessoa que roubou e teve que pagar só aquilo que roubou, vai roubar de novo. Na esperança de quê? De não ser... Porque ele não teve prejuízo nenhum, né? Roubou 10, devolveu 10, está tudo feito. Não! Roubou 10, tem que devolver 20, tem que devolver 30. A lei tem que ser muito clara, e ela é clara. Se você olhar, abrir a Torá e ler, você vai ver que ela é muito clara e define claramente como é que é e como não é. Até o caso de Davi, em que Natan leva. Isso, olha só. Natan leva do vizinho, fazendeiro, que tem um grande rebanho, e ele vai lá para receber uma visita, ele vai do outro lado da divisa do seu vizinho, rouba a única ovelha que o vizinho tem para servir a sua visita. Davi ele fica indignado e diz assim: tal homem é digno de morte. Né? Ou seja, esse cara merecia morrer, ele é tão perverso que ele mereceria morrer. Mas ele diz assim: então fala que ele restitua de acordo com a lei. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que restituir um outro carneiro e outros 4 para aquele vizinho de quem ele roubou. Tem a tabela. Né? Então, por isso que muitos hebreus se tornavam, ou contraíam um empréstimo, né, para você, de repente, plantar. E se você não conseguisse contemplar aquele empréstimo, aí funcionava ali no confisco. Você perdia parte da tua terra, você perdia parte dos seus bens, seus filhos eram tomados como escravos. Né? Quando não, toda a família se tornava escravos em função daquela dívida. Então são essas regras que vai reger a sociedade israelita, a sociedade que passa a ocupar Eretz Canaã para se tornar Eretz Israel, com todas essas regulamentações, polícias, tribunais, né, a legislação, ou seja, tudo passa a ser organizado, em que nós sabemos que a revolta contra o teu próximo, ela cria uma situação, chama assim a atenção de Deus. A sociedade de Sodoma e Gomorra foram destruídos por faltar justiça social. A revolta, ou a rebelião de Babel, aquela sociedade não foi destruída, ela só foi confundida. Né? E a revolta de Babel não era contra o próximo, era contra Deus. Né? E Deus não destruiu aquela sociedade. Mas o distúrbio social, aquela sociedade destruiu. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabat pelo mais competente minyan, que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E seja um mantenedor da Casa dos Bene Anusim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Lecha Dovi
לקט קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי, לקט קלה, פני שבת מקבלה. פני שבת מקבלה.